vídeo. Esse é o primeiro vídeo voltado aos alunos de História do terceiro bimestre. Então, de antemão, começando aí a falar um pouco sobre como vai funcionar a metodologia. Eu já comentei isso, eu acho que foi naquela videoconferência que a gente fez, que eu fiz com os outros professores, e também eu comentei isso lá no Google Classroom. Né? Então, esse bimestre, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora entre agosto e setembro, não sabemos se setembro realmente vai voltar às aulas. Eu vou trabalhar entre agosto e setembro História do Brasil. Né? Então eu vou pegar ali de onde a gente parou, que foi o suicídio do Vargas, até o momento atual. Pretendo chegar até o momento atual, pelo menos até a eleição do Bolsonaro. Talvez do governo Bolsonaro em si, eu não fale muita coisa, enfim. Né? Até porque não tem muito o que falar também. Então eu vou tentar. E aí depois, no quarto bimestre, outubro e novembro, eu pego para falar do resto que falta de história mundial. Né? Do fim da Segunda Guerra, ali, o começo da Guerra Fria, aquela coisa toda, até os momentos atuais. É lógico que vai ter momentos que eu vou ter que fazer referência ao que está acontecendo no mundo para a gente poder entender o Brasil. Mas aí eu só faço referência e indico, no futuro vou fazer um vídeo sobre isso. E a gente vai lidando. Bom, para essa primeira videoaula dessa semana, desse bimestre, eu quero trabalhar um pouco, meio que fazendo uma recapitulação do que a gente viu até agora em relação à República Brasileira, mas também a gente olhando um pouco para o que a gente vai ver. Ele é um vídeo que traz o que a gente chama de visão panorâmica, uma visão do todo da República Brasileira. E aí a ideia do vídeo, como vocês já viram o título, é a gente trabalhar um pouco a ideia de golpe na República Brasileira. A República Brasileira, ela é uma república, a história republicana brasileira é marcada pelos golpes. E aí eu acho que vale a pena a gente tentar fazer uma definição do que é golpe quando a gente fala em política. Porque uma coisa é, você tem um governo está lá, né, seja eleito, seja porque tomou o poder por alguma coisa, enfim, o governo está lá. Uma coisa é uma revolução, como aconteceu lá na Rússia. Então o povo, em grande parte, se organiza, se rebela, derruba o governante e institui um novo sistema. Isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu na França. Então, as grandes revoluções da história, elas são isso. É o povo, de alguma forma, pode até não ser quem lidera. Aliás, geralmente não é o povo que lidera. Você tem o que a gente chama de uma vanguarda. Um grupo que vai à frente, né, que vai, não à frente no sentido de ir na batalha à frente, mas é o grupo que está conduzindo o povo a fazer a revolução. Como lá na Rússia, por exemplo, foram os bolcheviques, liderados pelo Lenin. Na Revolução Francesa, você tem a burguesia, né? Eu não fiz vídeo de Revolução Francesa, mas a gente tem ali os girondinos, os jacobinos, enfim, todos aqueles grupos que lideraram a Revolução Francesa. No Brasil, a gente nunca teve uma revolução, pelo menos não uma revolução vitoriosa. O povo estando à frente, ou o povo sendo liderado por algum grupo, tomando poder. Isso nunca aconteceu. Inclusive, a nossa república não nasceu por vontade do povo. A nossa república já nasceu de um golpe. Então a gente vai ver, eu tentei elencar aqui todas as tentativas de golpe, ou todos os golpes, aqueles que foram bem-sucedidos e os que não foram tão bem-sucedidos, na história da nossa república. E a república já nasce com um golpe. Aliás, isso é uma ideia que eu já trabalhei em sala de aula. O nosso primeiro golpe, ele é a proclamação da república. E aqui eu quero também deixar claro uma coisa. Quando eu falo golpe, eu não estou propriamente fazendo um juízo de valor, dizendo que é algo ruim. Eu acho que teve golpes que de alguma forma trouxeram algum avanço e teve golpes que trouxeram retrocesso. A gente vai ver que a maioria dos golpes na história do Brasil trouxeram retrocesso. Agora, uma coisa é fato: todos os golpes aconteceram para que medidas mais radicais não fossem tomadas. Então, acho que já ficou claro em todos os vídeos que eu fiz até agora, em tudo que a gente já discutiu, inclusive em sala de aula, que
a República Brasileira, a história do Brasil, ela é feita, ela é meio que conduzida pela elite, e a elite ela tem um medo danado de que o povo brasileiro ganhe direitos. Eu acho que isso, principalmente no período getulista, com todas as contradições do Getúlio, ficou muito claro. Como o Getúlio trouxe melhorias muito amplas para a população brasileira, principalmente comparado ao que existia ou ao que não existia no Brasil, isso acabou ficando muito claro de que o Brasil não dá espaço para a população mais pobre. E aí, todo golpe, quando acontece, ele de alguma forma busca antecipar ou para minimizar aquilo que a população poderia fazer se ela chegasse ao poder, ou para evitar que alguma coisa que a população está ganhando continue sendo feita. O primeiro golpe, como eu dizia, é a proclamação da República. Afinal, a República não nasce de uma vontade popular. Coloquei ali a frase, o povo assistiu bestializado. Então, ou seja, é característica da história do Brasil o povo assistir bestializado uma série de coisas. O povo não participar das questões que fazem parte da história do país, não estar à frente. Então, república, que é uma palavra que do latim significa coisa do povo. No Brasil não nasceu de uma vontade popular, nasceu de uma vontade do exército, que desde a Guerra do Paraguai não se sentia tão valorizado na questão política, e das elites, principalmente as elites paulistas, as produtoras lá de café. Então, como esses grupos se sentiram prejudicados, no caso da elite paulista, né, do caso dos grandes produtores, dos grandes donos, dos grandes proprietários de terra, né, os grandes latifundiários, se sentem prejudicados com a libertação dos escravos, eles derrubam a monarquia. Dão um golpe e derrubam a monarquia. De repente, num determinado dia, o Marechal Deodoro vai lá, faz uma declaração e fala: Dom Pedro, você não é mais imperador. A partir de agora, eu sou o presidente da República. Então, ou seja, isso é um golpe. Você não tem o povo, você tem setores que se articulam, fazem lá um conchavo e tiram o governante do poder. E o governante, não tendo muito como reagir, acaba aceitando. Teoricamente, é benefício para o Brasil sair de uma monarquia e passar para uma república, porque a república, o poder é mais descentralizado. Só que, da forma como foi feita a passagem da monarquia para a república, o povo em si não ganhou lá muita diferença. Não viu muita diferença. Não ganhou grandes direitos. Aliás, se a gente pega os primeiros 40 anos, que eu já falei isso em sala de aula, a chamada República do Café com Leite é um período terrível para a população mais pobre. Tanto que é um período que estouram revoltas e conflitos no Brasil como um todo. Canudos, Contestado, a revolta da vacina, a revolta da chibata e tantas outras ali que aconteceram. Coluna Prestes, enfim. Acontecem uma série de revoltas. É exatamente porque o Brasil corria um grande risco de repente, estourar uma revolução popular, talvez até comunista, como aconteceu na Rússia, que a gente vai ter o chamado segundo golpe, que é o golpe do Getúlio Vargas, a Revolução de 1930. Eu já problematizei isso no vídeo de Revolução de 1930. Eu ponho sempre aqui, geralmente nos trabalhos, vocês veem que eu uso Revolução sem as aspas. Mas não dá para falar de uma revolução em 1930, porque não foi o povo que colocou o Vargas no poder. Né? O Vargas perdeu a eleição, pode ser uma eleição que foi fraudada, a gente discutiu isso lá quando eu falei do Getúlio Vargas, da eleição de 1929, de 1930. O Vargas perdeu a eleição, mas ele não aceitando, por causa daquela coisa toda de terem matado o vice dele, que agora me fugiu o nome, mas enfim, João Pessoa, lembrei. É exatamente por causa disso que o Vargas pega e junto com setores do exército e tudo mais, dá um golpe. Toma o poder. Mas lembrando, é uma revolução, né? É um golpe que acontece porque setores da elite, que não eram nem de São Paulo nem de Minas Gerais, também queriam participar do poder. Então, ou seja,
não é um golpe, não é uma revolução para trazer melhorias de vida para a classe mais pobre. Vargas acaba levando, a gente viu isso, traz salário mínimo, traz os direitos trabalhistas, institui o chamado nacional desenvolvimentismo. Ok, tudo isso é muito válido, mas ainda assim, o Vargas, apesar de ter entrado para a história como pai dos pobres, essa coisa toda, ele muito mais ele está preocupado em amenizar as tensões sociais, exatamente para que a população não queira fazer uma revolução, do que propriamente porque ele é bonzinho ou porque ele é a revolução. Não. O Vargas ele quer amenizar as tensões dentro do Brasil. Não vou dizer que isso seja ruim, mas talvez não seja o suficiente. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. O terceiro golpe é exatamente o golpe que vai derrubar o Vargas. O Vargas ele chega ao poder por um golpe e é também derrubado por um golpe. Quem com golpe golpeia, com golpe será golpeado. Então, o Vargas ele dá um golpe para chegar ao poder em 1930, vai dando os autogolpes. Aliás, eu até esqueci de falar, acho que seria válido aqui falar que a proclamação do Estado Novo, ali em 1937, é um autogolpe, né? O Vargas dá um golpe em si mesmo para se manter no poder. Na verdade, ele não dá um golpe em si mesmo, ele dá um golpe na democracia brasileira. Se tinha sido definido que em 1938 teria eleições, ele não poderia ter colocado lá o plano Cohen, aquela coisa toda, para se manter no poder. Mas ele faz isso, né? Cria toda uma farsa, se mantém no poder e acaba ficando, aí no caso em 1937, quando ele institui o Estado Novo, até 1945, ele fica mais 8 anos no poder. E aí, com isso, ele vai ser derrubado pelo exército em 1945. O Dutra vai ser a principal liderança ali da derrubada do Vargas. É um golpe que tem seu valor também, vou voltar a dizer. Porque, por mais que o Vargas trouxesse melhorias para a população mais pobre, como eu estava dizendo, é um ditador. Né? É uma ditadura que perseguiu gente. Prestes mesmo ficou preso lá não sei quanto tempo. A Olga, que foi mandada para Hitler e acabou morrendo nos campos de concentração. Então, ou seja, não foi tudo mil maravilhas. É o que eu falo, Vargas é um governo cheio de contradições. Não dá para ser ame-o ou deixe-o, não. Eu acho que ele tem pontos importantíssimos para a evolução republicana e social, democrática e social no Brasil, mas ao mesmo tempo foi uma pessoa que perseguiu todos aqueles que eram contrários a si. E como chefe de Estado num Estado democrático, ele não deveria perseguir. Poderia até ter julgamento, punição, a pessoa ser presa e tudo mais. Mas ser preso, sem julgamento, ser enviado para Hitler, essa coisa toda, isso é você ferir os direitos mínimos de uma pessoa. Um Estado de direito, ele não permite esse tipo de coisa. O Vargas foi derrubado, só que tem o outro lado da coisa. Né? Você tem o outro problema. Vargas vinha naquela questão do desenvolvimento do país, buscando melhorar as condições de vida da população mais pobre. Com a eleição do Dutra, as conquistas que a população mais pobre teve graças ao governo Vargas começam a ser perdidas. Começa a se estabelecer um governo mais liberal, meio que no esquema da República Velha, da República do Café com Leite. Por isso que o Vargas vai ser eleito. E aí, o Vargas é eleito, foram os últimos vídeos que eu postei aqui no canal, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal antes aí do mês de agosto, e a gente vai ter uma tentativa de golpe. Né? É a primeira grande tentativa de golpe. Tentativa porque não se efetiva, não porque não tiveram tentativas antes. Vão tentar derrubar o Vargas de novo. Só que agora é mais complicado, porque assim, o Vargas não estava, nesse segundo mandato, tendo medidas que eram antidemocráticas, o que não justificaria uma derrubada. Se lá em 1945 era até justificável, porque ele era um ditador, e você não tira ditador do poder a não ser por golpe, porque afinal não tem eleição numa ditadura, quando você chega em 1954,
é mais complicado. O Vargas em nenhum momento disse que ia dar um golpe, que não ia aceitar a eleição de 1955. Não, ele estava seguindo um estilo democrático nesse seu segundo mandato. O problema é que os interesses econômicos se sobressaíram aos interesses políticos, ou às questões políticas. Por isso que os setores se unem para tentar dar um golpe no Vargas. E aí os principais setores são a UDN e o Exército, os militares. Esses dois setores se juntam para dar um golpe no Vargas e tentar tirá-lo do poder. Primeiro vem o impeachment, que não dá em nada. Depois há uma pressão com as acusações de corrupção, da tentativa de assassinato do Lacerda, aquela coisa toda. O Vargas, vendo que o golpe está batendo à sua porta, ele pega e se mata. Né? E assim, alguns podem levantar, mas o Vargas se matou mesmo. Tal. Segundo aquela biografia que eu já apresentei para vocês várias vezes, do Lira Neto, tudo dá a entender que sim, que o Vargas se matou. Porque como você tem os diários ali do Vargas, em vários outros momentos ele estava pronto para cometer o sacrifício, o auto-sacrifício, né, de se matar. Então, e levando em consideração a situação, porque os inimigos dele não saíram ganhando com o assassinato dele, né, com a morte dele, então com certeza foi suicídio. É muito difícil achar que não tenha sido suicídio. Quem acredita que o Vargas morreu, assassinado, são vozes dissonantes, não é a teoria mais aceita dentro da história da República Brasileira. O Vargas morre, Café Filho termina o mandato dele, e aí entra a fase que a gente não estudou ainda. Já até surgiu lá coisa no centro de mídias, mas a gente não estudou ainda. Vem a eleição do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é o primeiro presidente pós-Vargas a ser eleito. O JK, ele também vai sofrer uma tentativa de golpe, que também não dá certo. A UDN, junto com o Exército, ou pelo menos com alguns setores do Exército, vão tentar impedir, vão tentar fazer uma manobra para impedir que o JK assuma a presidência. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque a gente vai falar disso com mais calma quando eu for falar do governo Getúlio, do governo JK. Vão ser as próximas aulas aí, as próximas videoaulas. Mas o JK é eleito, acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele tinha tido menos de 30% dos votos, mas na época não existe essa coisa do 50 mais 1, como é hoje. Ele é eleito, ele ganha a eleição, a UDN e os políticos da oposição e o Exército, ou pelo menos uma parte do Exército, defende que o JK não pode assumir, só que a gente vai ter um general, o general Lott, que vai meio que dar um golpe preventivo para permitir que o JK assuma a presidência do Brasil. Ele possa tomar posse. E o JK vai ser praticamente... Na verdade, o JK é o segundo presidente que a gente tem que consegue terminar o mandato. Tirando lá os presidentes da época do café com leite, o JK é o segundo presidente que termina seu mandato. Presidente eleito que termina seu mandato. O Vargas, enfim, né, 15 anos lá fazendo suas manobras para se manter no poder. O Dutra termina o mandato. O Vargas é eleito, não termina o mandato, porque se mata. Aí vem o Juscelino termina o mandato. Aí, substituindo o Juscelino, em 1961, tem eleições. Quem assume a presidência, quem vai ser eleito, vai ser o Jânio Quadros, tendo como vice o João Goulart. O João Goulart que eu citei no vídeo do Getúlio, do segundo governo do Getúlio. O João que era ministro do Getúlio Vargas. O Jânio vai governar por 8 meses. Em agosto ele renuncia, também como uma tentativa de golpe, mas eu não vou ficar entrando em detalhes nisso aqui, porque é um golpe bem vagabundo, bem meia boca, né? Nem dá para chamar aquilo ali de golpe. E o Jango assume. Só que o Jango também vai passar por uma primeira tentativa de golpe. Na verdade, aqui, eu acabei colocando no mesmo slide já o golpe que vai derrubar o Jango, mas ele antes ainda do golpe de abril de 64, em 61, quando ele assume a presidência, o Jango vai passar por uma tentativa de golpe. A UDN, a oposição e tudo mais, né, e o exército, não vão querer que o Jango assuma a presidência.
Vão começar a criar artifícios para que a presidência não seja assumida pelo Jango. Quem vai ter uma importância muito grande vai ser o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que aparece aí para vocês, é o nome dele, que vai criar a rede da legalidade. Então é um movimento que ele vai fazer para que o Jango possa tomar a presidência, possa assumir a presidência que era por direito dele. Mesmo assim, ele vai assumir num regime de parlamentarismo, ou seja, ele não tem tanto poder assim. Quem tem poder realmente é o parlamento, é a Câmara dos Deputados e é o Senado. O Jango vai ficar. Depois o parlamentarismo não vai durar muito tempo, porque vai ter um plebiscito e tal. E aí vai vir. O Jango vai assumir o poder e o Jango compra a ideia das reformas de base, que eu vou aprofundar quando eu for falar desse governo. Mas basicamente são reformas que dizem que o Brasil precisa mexer com a questão da desigualdade, trazer melhorias para as classes mais pobres, aprofundar as suas transformações para que o Brasil possa se desenvolver. Essas reformas de base vão ser encaradas por uma parte da população como coisa de comunista. Só que elas não têm nada de comunista. Voltamos lá naquilo que eu falava do Getúlio. É mais uma vez o Jango tentando criar medidas que façam o capitalismo brasileiro se desenvolver. Em outras palavras, tornar o Brasil uma potência, o nacional desenvolvimentismo. No mínimo, uma potência regional aqui na América Latina. A gente vai ver que vai ter um forte interesse dos Estados Unidos que o Brasil não se desenvolva, obviamente. Né? Isso eu vou falar com mais calma. E aí, o Jango vai ser derrubado. O Jango sofre um golpe em abril de 1964, né? Alguns falam que foi em 31 de março, mas na verdade foi 1º de abril, porque foi na madrugada, então já era o 1º de abril. É que os militares não gostam de dizer que foi no 1º de abril, porque o 1º de abril é o dia da mentira. O golpe de 64 nasce exatamente no dia da mentira. E com isso, o Brasil é mergulhado na ditadura militar de 21 anos, que hoje é um assunto bastante polêmico, porque a gente tem na presidência alguém que defende o período da ditadura militar. Mas a gente vai ver que foi um período que foi marcado por extremo retrocesso na economia brasileira. Se fala muito que o Brasil cresceu porque teve um milagre econômico e tudo mais, mas na verdade o Brasil não cresceu, a economia brasileira não cresceu, cresceu num determinado período, mas às custas de dinheiro que veio de fora, o que depois de um tempo arrebentou a economia brasileira. E, além de tudo, a gente teve um forte aumento da desigualdade social. Vou pegar só um dado. Pelos estudos, isso eu estou falando de um dado que eu tenho de 2013, eu não sei como é que é hoje, já se passaram 7 anos. Pelos estudos, pelas projeções que se tinham de salário mínimo lá em 1964, se o salário mínimo continuasse naquela pegada, né, naquele crescimento, naquele índice de crescimento, hoje o salário mínimo seria por volta de R$ 2.600. A gente tem um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.000 hoje. Então, ou seja, a gente percebe o quanto a população mais pobre saiu prejudicada com isso. E por fim, óbvio, eu não poderia deixar de falar desse. A gente tem o 5º golpe. O que dizer sobre o impeachment da Dilma Rousseff? Né? Então, o PT, eu vou falar com mais calma dele, porque não tem como a gente falar de história do Brasil pós-ditadura sem falar do PT. O PT é o primeiro grande partido popular que surge após a ditadura militar, partido voltado para as causas trabalhistas, que ganha uma força muito grande no Brasil a partir da década de 80. Obviamente é um partido que vai crescer em volta da figura do Lula, né, desde o começo do PT em 1900, ainda na década de 70, nem na década de 80. O PT nasce em 85. Em 80, melhor dizendo. Mas o partido, ou melhor dizendo, o movimento que vai dar origem ao partido já tem origem anterior. A figura do Lula é a figura central no nascimento do PT, e é um partido que vai ter uma forte identificação com as classes trabalhadoras, até porque o Lula era um líder sindical na época, mas assim, chega ao poder,
em 2002, depois de diversas tentativas e tudo mais, que a gente vai falar um pouco disso quando chegar o momento, chega ao poder com diversas polêmicas, eu não vou negar. O PT trouxe sérias polêmicas na história do Brasil, né? Inclusive devido às alianças que fez, sendo um partido popular, poderia ter governado, aqui é uma opinião minha, mas não é uma opinião isolada, tem muita gente, inclusive petista, que defende essa ideia, e eu aqui não me faço petista porque não sou do partido. Tenho meu partido, mas não é o PT. Como o PT chega ao poder, faz suas alianças com membros da elite, a mesma elite que sempre se voltou contra o povo e a mesma elite que apoiou o golpe de 64, ou os herdeiros dessa elite de alguma forma. O PT se associa com esse grupo, faz um governo que não mexe com os interesses dessa elite e por isso muitas vezes se envolve em casos de corrupção. Ao mesmo tempo, é o partido que mais trouxe aumentos de salário mínimo, trouxe políticas que melhoraram as condições de vida da classe mais pobre e, preciso confirmar, mas parece que o dado é esse, tirou 30 milhões de pessoas da pobreza extrema, da miséria. Então é um governo polêmico também, né? Talvez menos polêmico que o governo Vargas, porque nunca perseguiu ninguém, não instituiu nenhuma ditadura, apesar de muita gente dizer que o PT estava prestes a formar uma ditadura comunista no Brasil, mas nunca formou. Aliás, acho que o PT sempre foi democrático até demais, republicano até demais, porque conviveu com a oposição e aceitou, né, as críticas e, inclusive, as tentativas de tirá-lo do poder. E mesmo quando a Dilma foi tirada, não houve uma resistência. A Dilma não ameaçou dar um golpe se ela fosse derrubada ali no impeachment. O que reforça os grupos que defendem que a derrubada da Dilma foi um golpe? Por que se reforça essa ideia? A gente tem algumas questões que eu coloquei aqui no slide. Após a derrubada da Dilma, a gente teve três principais medidas políticas que foram tomadas, medidas políticas e econômicas que foram tomadas, que mostram que se veio uma nova forma de ver o Brasil e que acabou tirando as conquistas que o PT trouxe. A primeira delas, a reforma trabalhista. Então, ainda no governo Temer foi aprovada a reforma trabalhista. O que foi essa reforma? Uma reforma que flexibilizou os direitos trabalhistas. Em outras palavras, o patrão pode contratar alguém sem pagar os direitos lá que foram aprovados pelo próprio Vargas. Aqui nós não estamos falando nem de algo criado pelo PT. A PEC dos gastos, que foi aprovada no fim de 2016, ela congela por 20 anos investimentos por parte do governo em saúde, em educação, em uma série de coisas. Se hoje talvez a gente não tenha dinheiro para tratar de uma maneira mais efetiva a questão da pandemia, é por causa da PEC dos gastos. Aliás, o nome PEC dos gastos ele já é um nome complicado, porque dá a entender que o governo está gastando com o que não deveria gastar. E não é bem assim. Saúde, educação, infraestrutura são investimentos no povo brasileiro. E a reforma da Previdência, que já foi aprovada agora no governo Bolsonaro, foi aprovado em 2019, o ano passado, que é a reforma que aumenta o tempo do trabalhador, né? Ele já se aposenta muito depois do que ele deveria aposentar, e tem que aumentar também a contribuição para a Previdência. Então, ou seja, medidas que muito provavelmente não teriam sido aprovadas nos governos petistas. Ante tudo isso, a gente fica aí com essa interrogação. Foi golpe ou não foi? 2016, a derrubada da Dilma, foi golpe ou não foi? Eu tenho a minha opinião. Né? Para mim, foi claramente um golpe. Foi claramente um golpe. Aliás, estive nas ruas me manifestando contra esse golpe durante todo o ano de 2016. Aliás, desde 2015 eu estava nas ruas. Mas eu deixo em aberto aí o que vocês podem pensar sobre isso. A gente vai trabalhar esse momento histórico, que são esses últimos 70 anos aí da história do Brasil, praticamente da década de 50 para cá. E aí espero deixá-los, não eu dar a resposta, né?
apesar de eu já ter a minha resposta aqui, eu quero que vocês se convençam por vocês mesmos se é ou se não é golpe o que aconteceu em 2016. Com isso, eu encerro.